Norte Brasil, lá na Europa. Boa tarde. Você é um luxo, viu? Somos. Antes que eu me esqueça, você é um luxo. E Rede Meio Norte, somos um luxo. Eu quero começar com a inteligência artificial, Ari. Rapaz, inteligência artificial agora tá na política, viu? Tá na política, preste atenção aí, ressuscitando ex-presidentes. É a manchete da Socorro, inteligência artificial ressuscita ex-presidente da Venezuela e assombra Nicolás Maduro. Será, Socorro, que é preciso ressuscitar um ex-presidente para derrotar o Maduro? Será, Amadeu? Vamos aos fatos. Bem, primeiro, possivelmente, Venezuela, tudo é possivelmente. Possivelmente haverá eleição para presidente na Venezuela no próximo ano. Então, a oposição tem que arrumar um candidato, né? Tem que escolher um candidato que vai enfrentar Nicolás Maduro. Essas primárias devem acontecer dia 22 de outubro. Então, tem um candidato aí que ele conseguiu um apoio, o apoio do além. É um apoio, isso mesmo, de um ex-presidente. O ex-presidente é Carlos Andrés Pérez. Ele já foi 2 vezes presidente da Venezuela. Está apoiando aí um candidato que é contra o Maduro. O único problema é que o ex-presidente já morreu. E ele morreu em 2010 e voltou agora, a gente está vendo aí, através da inteligência artificial. O Partido Ação Democrática, que era o partido do ex-presidente, divulgou esse vídeo aí que a gente vê, que viralizou nas redes sociais. Olha aí o ex-presidente de terno escuro, gravata amarela e atrás de uma mesa, só mexe a boca, tá vendo? Só mexe a boca. E ele diz, olha, há 24 anos avisei sobre o futuro sombrio que teríamos que viver se aqueles que nos governam hoje chegassem ao poder. Depois de tantos anos de luta para recuperar a democracia, hoje temos finalmente a grande oportunidade de mudança, renovação e triunfo. E ele está demonstrando total apoio ao candidato Carlos Prosperi, que não está muito próspero, Amadeu, nas intenções de votos. Esse aí que a gente vê, ele tem um pouquinho mais de 4%. Se o ex-presidente defunto se vai ajudar, até agora ninguém sabe. Agora, curiosidade sobre esse ex-presidente é que foi afastado, ele foi destituído do cargo na época, o defunto, o ressuscitado, e ele foi destituído por corrupção. E na época, o partido dele, esse que agora o ressuscitou, na época o partido expulsou Amadeu. E mais uma curiosidade é que fizeram aí uma simulação, fizeram uma pesquisa em junho na Venezuela de uma simulação desse ex-presidente contra o Hugo Chávez na época. E o ex-presidente ganharia se a eleição fosse em junho, Amadeu. Olha só a confusão que está lá na Venezuela. E vocês aí no Brasil? O que vocês acham disso e quem vocês ressuscitariam no Brasil? Rapaz, eu quero mostrar primeiro o vídeo com áudio, Socorro, para clarear as ideias aqui dos nossos jogadores e da nossa audiência sobre essa IA do Carlos Andrés Pérez. Vamos lá. Y venezolanos. Hace 24 años advertí sobre el futuro oscuro que nos tocaría vivir si los que hoy nos gobiernan llegaban al poder. Después de tantos años de lucha por recuperar la democracia, por fin hoy tenemos la gran oportunidad del cambio, la renovación y el triunfo. El pueblo está claro y sabe que la mejor herramienta que tiene es la unidad, la organización, la participación masiva y la defensa del voto. En los próximos meses se elegirá quien deba tener las mejores condiciones para ser presidente de Venezuela. Por esto manifiesto mi total apoyo a Carlos Prosperi. Caminen con él, joven talentoso, inteligente y buen amigo, que sumará las mejores voluntades y se rodeará de los mejores. Todos por la unidad, todos por Venezuela, Carlos Prosperi. Manos a la obra. Que ninguém aguenta mais esse Maduro e essa ditadura. Assim, eu não vivo lá, não tenho lugar de fala, né? Quem vive lá é que a gente tem que respeitar a autodeterminação dos povos. Agora o mundo não aguenta mais essa ditadura aí desse Maduro, devia trocar e sei lá. Agora, vamos falar sobre... Porque isso é uma novidade na política e você sabe que quando há uma novidade, se der certo, nós teremos
imediatamente a replicação disso. Se der certo, vai replicar. E aí eu quero saber de vocês qual a avaliação disso, mesmo do ponto de vista político. Do ponto de vista político. O que vocês acham desse tipo de uso da inteligência artificial, Ananias? Amadeu, eu acho bastante apelativo. Você pega um líder político que já faleceu e o põe para falar elogiando um candidato atual. Esse candidato, ele tem que ser ter o seu canal de diálogo com o povo. É ele que vai governar. É ele que tem que dialogar com esse povo. E não fazer um resgate de uma figura antiga, colocando palavras na boca de quem já morreu. Mesmo que haja uma concordância do perfil político daquela pessoa com esse discurso que está sendo empregado. Então, não sei como a população vai reagir, mas acredito que não vai aprovar, não. Ficou bastante... Parece a Socorro até trouxe que ele não está com um desempenho bom, parece que está valendo tudo, está buscando aí alguma coisa para tentar reagir no processo eleitoral, mas eu acho que não emplaca, não. França. Amadeu é bizarro. E eu acredito que, inclusive, o Brasil deve ficar muito atento a isso. Estamos bem perto de um processo eleitoral. Aliás, já estamos em processo pré-eleitoral. E creio que os projetos que estão, inclusive, tramitando no Congresso Nacional, dos deputados Max Beltrão, também da Benedita da Silva, para regulamentar esse uso da inteligência artificial no Brasil, relacionado ao uso da imagem, da fala de pessoas já falecidas, tem que se acelerar essa discussão. Esses projetos precisam ser aprovados, porque senão é um vale tudo e é extremamente bizarro. E eu acredito que tem um efeito contrário do ponto de vista político. Apoliana. Amadeu, inclusive aqui em Teresina a gente vai ver na eleição um caso de uso de uma figura pública que já se foi, do ex-prefeito Firmino Filho, numa campanha, eventualmente a deputada Bárbara saindo candidata. É diferente, né, nessa relação. Agora, eu vejo esse uso da inteligência artificial, você criando falas, você criando posicionamentos de uma pessoa que, obviamente, não está mais aqui para autorizar. Né? Pensamentos políticos, exato. É muito complicado, né? Eu imagino que esse rapaz é novo, né, Socorro? Esse candidato é bem jovem, novo. Bem jovem. Bem jovem. Então, talvez ele tenha nem convivido com o Carlos Andrés Pérez. Você desrespeita a figura política, o legado político, quando você... engana o eleitor. Exatamente. Engano o eleitor. É porque ele está externando aí um pensamento, eles são do mesmo partido, seria um pensamento, mas a gente não sabe se ele. Nunca vai saber. Pode ser de fato uma mentira. Ele nunca talvez tenha pensado nisso nele. Bom amigo. Amadeu. Diga, Socorro. Posso fazer advogado do diabo agora? Sim. Como é que engana o eleitor se o eleitor sabe que ele está morto? Não é mais perigoso colocar palavras na boca de quem está vivo? Aí essa parte da inteligência artificial me assusta, que pode convencer. Mas se todo mundo sabe que o ex-presidente está mortinho da Silva desde 2010, como é que convence? Estou fazendo aí advogado do diabo. Não, é porque as pessoas criam na cabeça que o pensamento daquele político era esse. E muitas vezes ele pode ter um pensamento vivo ainda, um pensamento diverso, ou ter mudado de ideia ao longo da vida. Eu acho bizarro. Agora, aqui nesse mundo, as bizarrices triunfam. Infelizmente, eu não sou otimista como Ananias, Apoliana e França, que acham que isso aí não vai prosperar. As bizarrices costumam triunfar nesse nosso mundo. Infelizmente. O que você acha, Ari? Era isso que eu ia dizer. Eu não sou otimista como os meus colegas. Eu acho que vai surtir efeito, sim, em vivos e mortos. Em vivos e mortos. Por quê? No caso dos mortos, Socorro, você pega uma liderança recente que se foi e você faz uma IA dessa, vai ter gente que não tem acesso à tecnologia, que não conhece os meandros da tecnologia, nem sabe o que é inteligência artificial e vai dizer o seguinte: ele falou isso quando era vivo. E se eles estão resgatando um vídeo que existia
e que esse era o pensamento dele. Ele falou isso, não é uma montagem, ele realmente disse isso, em relação a quem já morreu. E em relação a quem está vivo, meu Deus, você pode pegar um candidato que lidera as pesquisas e mostrar esse candidato, por exemplo, falando um monte de atrocidades contra minorias, contra pobres, e pode viralizar em milhares de grupos de WhatsApp, e o efeito deletério disso é tão grande, tão imensurável, pode mudar, sim, o resultado de uma eleição. E essa, Concordo. Viu, França? Vivo. Viu, França? E esse projeto é para ontem. É para ontem que os nossos bravos parlamentares, deputados e senadores, precisam se debruçar e resolver. É para ontem essa regulamentação. Você ainda quer acrescentar algo sobre o tema, Socorro? Não, só para dizer que eu concordo com o Ari na parte dos vivos, principalmente, ou se é um morto recente. Agora, esse ex-presidente que morreu em 2010, já são quantos anos? 13. Né? Pois é. Acho que Mas de vivo, Ari, o meu medo é colocar a palavra na boca de vivo. Para se defender. Sim. O cara nem para se defender tá, né? É verdade. Pois é. Socorro, vamos falar agora sobre o assassino brasileiro que pegou prisão perpétua e fugiu de uma cadeia nos Estados Unidos. Polícia. E continua foragido, Amadeu. Teve uma atualização agora há pouco da polícia. O brasileiro de 34 anos, que fugiu ontem de uma cadeia, de uma prisão da Pensilvânia. Tem 34 anos. A polícia americana considera muito perigoso, porque ele foi condenado recentemente à prisão perpétua, porque ele matou a namorada a facadas. Há centenas de policiais à caça do brasileiro, além de drones, helicópteros e cães. Ele fugiu ontem de manhã, a polícia não informou como foi essa fuga, como ele conseguiu fugir. Bem, Danilo, a polícia americana, a mídia americana fala Danelo. Provavelmente o nome pode ser Danilo ou ele mudou. Então, Danilo ou Danelo Cavalcante, de 34 anos, matou a namorada Débora Brandão em 2021, na frente dos filhos. Ele só foi sentenciado há 2 semanas, só no dia 16 de agosto. Por isso que ele ainda estava nessa prisão, uma prisão pequena que não tinha grande segurança, porque ele acabou de ser sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade provisória, estava esperando a transferência para uma prisão estadual, para uma prisão de segurança máxima. Ele é também procurado por homicídio no Brasil, e as informações da acusação é que ele fugiu do Brasil, quando ele começou a ser procurado também por homicídio, ele fugiu do Brasil, foi para Porto Rico, lá ele conseguiu documentos falsos e teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos e trabalhado em construção civil. Com a namorada, eles moraram cerca de 2 anos, era uma relação abusiva, a polícia foi chamada algumas vezes durante brigas do casal, e a acusação diz que ele matou a namorada com 30 facadas. Foram 30 facadas, uma faca que ele estava usando para cortar uma carne, para fazer um churrasco. Então, fugiu ontem de manhã, mais de 24 horas depois, continua foragido e a polícia americana está oferecendo $10 mil como recompensa para alguém que possa dar alguma pista que leve à captura do brasileiro. Amadeu. Vamos agora à manchete da Socorro, Ari, que trata sobre um caso que comove a Itália. Ursa é morta a tiros e filhotes ficam abandonados na Itália. O caso revolta a população. Vamos lá, Socorro. Políticos, a população, é a ursa amarena. A gente tem umas imagens aí da ursa amarena que foram feitas coincidentemente na última terça-feira. Era uma ursa conhecida, ela andava pelas ruas de pequenas cidades da região de Abruzzo, que fica no centro da Itália. As autoridades disseram que ela atacava alguns animais, mas nunca chegou a atacar humanos. Ela andava sempre com 2 filhotes. Os 2 filhotes estão desaparecidos e seguem as buscas agora para encontrar os filhotes. A polícia conseguiu encontrar o homem que atirou, ele deu depoimento, ele disse que atirou por medo. Ele disse que não quis matar a ursa. Só que o animal estava na propriedade dele, foi uma reação, foi uma coisa rápida, foi um instinto, ele atirou.
Bem, governador, vários políticos, o secretário do Meio Ambiente lamentaram. O secretário do Meio Ambiente da Itália prometeu que vão fazer de tudo para encontrar os filhotes e que esses filhotes permaneçam livres. A amarena, como eu já falei, era bastante conhecida nessa região. Ela era um dos 60 ursos que viviam no Parque Nacional de Abruzzo, dessa região, e que são nativos da Itália. Agora, lembrando que no começo do ano, um urso matou um corredor, não nessa região, na região dos Alpes, já perto da fronteira aqui com a Áustria, que foi aí uma outra reação. Mas nesse caso, a população está realmente comovida. Por que mataram a ursa amarena, Amadeu? Sim, mas conviver com o urso ali no dia a dia da cidade é um negócio, sei lá. Lembrando que nós que Sim. invadimos, né, o habitat desses animais na grande maioria das vezes. E aí eu acho que é muito mais a falta, não sei se exatamente a falta, porque como a Socorro disse, são animais, são cidades que convivem com a presença desse tipo de animal isso é que eu não na entendo. rua, né? Conviver Então, com urso na rua. como é que funciona, não sei exatamente as políticas de orientação mesmo do governo de como prosseguir, como agir diante da presença de um animal desses, né? Meu irmão, o urso é selvagem, sei lá, Ari. Olha, Amadeu, é muito complicado porque em pânico e eu com a arma, talvez eu fizesse o que ele fez. É difícil censurar o que entendeu? o cara fez, né? Pois é. Aí tinha que capturar e colocar no habitat, né? Mas aí não é o cidadão que faz isso, é os órgãos especializados, né? Não, o equívoco, minha visão, né? É a convivência assim, como a gente está vendo aí. Como se fosse um gato, fosse um cachorro, sei lá. A Amadeu, ela tinha 3 filhotes e um foi atropelado no começo do ano. E esse filhote ficou famoso também na Itália porque ele invadiu uma padaria e comeu todo o estoque de pães da padaria, Amadeu. Socorro Sampaio, ao vivo de Viena, Sextou. na Áustria. Sextou. Bom final de semana, até segunda. Bom final de semana, até segunda. E olha, atenção, nesse mês do corretor de imóveis, a Haas Engenharia tem a satisfação de cumprimentar e agradecer a estes profissionais. Os corretores de imóveis transformam casas em lares, abrindo as portas para que desejos se tornem realidade. Você não vende apenas imóveis, você ajuda a construir o futuro da sociedade com alicerces de esperança e felicidade. Parabéns pelo seu dia. A Haas Engenharia, junto com você, constrói confiança e transforma vidas. Neste dia do corretor de imóveis, o que a Haas Engenharia tem a dizer para você é muito obrigado por transformar casas em lares e por abrir portas para que o desejo se torne realidade. Aqui neste apartamento decorado, vemos não apenas paredes, mas alicerces de esperança e felicidade. Corretor, você não vende apenas imóveis, você ajuda a construir o futuro da sociedade. Parabéns pelo seu dia. Haas Engenharia, juntos, construindo confiança e transformando vidas. Vamos agora à manchete. A gente estava falando há pouco de inteligência artificial, correto? Sim. Tem uma inteligência artificial aí, Ari, que está falando uma coisa que eu não... O enunciado, viu, Ananias? Sim. Acho que trocaram. Se foi corretor, alguma coisa assim. Porque não é deputado... Acho que é um deputado, talvez do Progressistas, talvez um deputado do PSB de bola, mas não do MDB. Porque um deputado do MDB não diria o que está ali naquele enunciado em manchete. Amadeu, deixa de enrolar. Não diria. Olha, é que eu estava esperando chegar, ó. Ah, muito bem. Deputado MDBista dinamita todas as pontes. Se o candidato do MDB for Paulo Márcio, eu vou apoiar o candidato do Partido dos Trabalhadores. Não! Tá entre aspas, então a inteligência artificial deve ter o vídeo. Roda. Primeiro, eu sou amigo do Paulo Márcio, ele mexe com a pecuária, nós temos uma grande amizade. Agora ele pode lançar. Agora, eu não apoio. Eu não apoio, entendeu? Já estou dizendo aqui abertamente. Eu não apoio. Se o candidato do MDB for o Paulo Márcio, eu vou apoiar o candidato do PT. Se não for, aí nós vamos trabalhar.
Gosto dele, né? Amigo, né? Muito amigo. Não,